Amigo, queremos dar as boas-vindas ao Senhor, passará aqui conosco a Semana Santa. Queridos irmãos e irmãs, iniciamos a Semana Maior, aquela que nós católicos chamamos de Semana Santa. Porque nestes 7 dias aconteceram os eventos decisivos da nossa salvação. Hoje entramos com Jesus em Jerusalém. Jerusalém, cidade que matou os profetas, que também matará Cristo. Ali, juntamos-nos àquele povo que o hosanava, dizendo: bendito que vem em nome do Senhor, bendito o Rei, bendito o reino que vem. Os textos da liturgia nesta semana são tão abundantes e profundos que nós, pregadores, nos vemos vencidos por eles, incapazes de comentá-los todos, pela sua extensão, pela sua profundidade, pela sua beleza. E a igreja, na sua sabedoria, quer que, por 2 vezes, neste domingo da Paixão e na Sexta-feira Santa, todos nós meditemos a paixão do Senhor. Os evangelistas descreveram toda a vida de Cristo de maneira muito breve. Mas quando chega o relato da paixão, eles se esmeram em o detalhar. Justamente porque os cristãos, desde o começo, entenderam que a paixão, morte e ressurreição de Nosso Senhor são a revelação perfeita de quem Deus é, do seu amor, da sua misericórdia, da sua bondade. Neste ano, lemos a paixão de Jesus Cristo segundo São Marcos, que, segundo os estudiosos, é o relato mais antigo da paixão. Eles dizem que, antes de São Marcos escrever o Evangelho, possivelmente havia um relato da paixão que circulava naquela igreja nascente. Relato que foi feito poucos dias depois, pouquíssimo tempo depois que Nosso Senhor morreu e ressuscitou. E que os cristãos tomavam esse relato e o liam, e depois os evangelistas, inspirados pelo Espírito Santo, o foram detalhando, foram enriquecendo de detalhes. Portanto, o relato da paixão que nós lemos hoje tem, digamos, um toque especial, por ser ele muito original, antigo, e, portanto, nós o lemos com uma atenção um pouco mais detida. É óbvio que eu não tenho como comentar todos os detalhes, cada frase da paixão do Senhor dá 1000 homilias, mas eu queria apenas me deter em alguns detalhes que são característicos de São Marcos. Em primeiro lugar, São Marcos é o evangelista que, ao narrar a oração de Jesus no Horto das Oliveiras, diz que ele começou a sentir pavor e angústia.
Isso é muito característico de São Marcos, que nos mostra, por assim dizer, a humanidade de Cristo de uma maneira mais direta. Ou seja, antes de morrer, em sua oração no Horto das Oliveiras, Jesus, como cada um de nós, diante do perigo, diante da ameaça, diante da iminência da dificuldade, diante da morte, Jesus se sente ameaçado, apavorado, Jesus se sente com medo. Mas não apenas isso. Em todos os 4 evangelhos, a única vez em que Jesus chama Deus de Abá é no relato da paixão segundo Marcos. Versículo 36, Jesus lhe diz: Abá, Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice, contudo não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres. Abá é o vocativo carinhoso com o qual os judeus chamavam o seu pai, paizinho, papai, papi. É um modo mais carinhoso, mais infantil de chamar a Deus, ou melhor, de chamar ao Pai. E Jesus aqui, neste momento de pavor e de angústia, é o momento em que ele chama a Deus de papai. Por quê? Porque quando nós nos sentimos mais fragilizados, quando nós nos sentimos mais destruídos, quando o medo toma conta do nosso coração, quando nós nos sentimos sem possibilidade de evasão, é aí que o Pai se mostra mais próximo. É aí que a revelação de quem é Deus para nós se manifesta em toda a sua ternura paterna. Deus se nos revela como Pai amoroso. E justamente é esse silêncio da paz e da quietude que a certeza da proximidade do Pai nos dá, é o que faz Jesus ficar em silêncio. É muito interessante que no Evangelho de São Marcos, quando Judas trai a Pedro, aliás, Judas trai a Jesus chamando de mestre, Jesus não diz nada. Nos outros evangelhos, Jesus diz alguma coisa, amigo, ou diz, por exemplo, Judas, com um beijo traz o Filho do Homem, mas em São Marcos ele não diz nada. E mais, diz, um dos presentes puxou da espada e feriu um empregado do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. E Jesus também não diz nada. Ele fica em silêncio. Isso nos mostra, de um lado, que, embora a ameaça da morte lhe tenha causado pavor, ansiedade, angústia, foi na oração que ele encontrou o silêncio e a quietude que caracterizam a paz. Ele não foi para a paixão como um revoltado, como alguém que se sente, portanto, vítima e que começa a gritar e que começa a protestar. Não. Pelo contrário, na sequência das cenas, São Marcos narra um detalhe exclusivo do seu relato. Ele diz que um jovem
vestido apenas com um lençol, estava seguindo a Jesus e eles o prenderam. Mas o jovem largou o lençol e fugiu nu. Muito se especulou sobre quem seria esse jovem. E alguns chegaram a dizer que seria o próprio São Marcos, que estaria, digamos assim, presente na cena de maneira indireta e que quis deixar como que a sua assinatura no texto. Seja ele ou não, é muito interessante que aqui aparecem duas palavras, jovem e lençol. São duas palavras gregas. Negniskos, que significa jovem, mas um jovem de 18 anos, um jovem um pouco crescido. E depois a palavra síndona, lençol. Essas duas mesmas palavras aparecem no relato da ressurreição segundo São Marcos. Ou seja, quando Maria Madalena chega ao sepulcro, vê um jovem e vê o lençol largado ali, deixado ali, o lençol do ressuscitado. Portanto, aqui nós temos uma imagem. Eles capturam a Jesus, eles pegam a Jesus. Porém, eles não conseguem pegar Deus. Eles não conseguem pegar aquilo que em Jesus escapa da sua capacidade de contenção. Ele larga o lençol e sai correndo. Ou seja, esse jovem que representa a própria vida divina, a própria pujança da vida de Deus, sempre escapa da mão dos vampiros. É por isso que Jesus fica em paz. É por isso que Jesus mantém o silêncio. Ele faz silêncio no seu julgamento. Não responde nada ao sumo sacerdote. Aliás, São Marcos sequer menciona o nome do sumo sacerdote. Isso é muito interessante. Os estudiosos chegaram a dizer que essa é uma das provas que o relato de São Marcos é o mais antigo. Porque, quando foi escrito, o sumo sacerdote era Caifás e, portanto, não era necessário dizer quem ele era. Bastava dizer, é o sumo sacerdote. É como nós dizemos, o Papa. Que Papa? O Papa atual. Não precisa dizer o nome necessariamente. Ora, Jesus não diz nada. Jesus fica em silêncio. Ele apenas responde quando o sumo sacerdote lhe pergunta: tu és o Messias, o Filho de Deus bendito? Jesus diz: eu sou. E vereis o Filho do Homem sentado à direita do trono do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens do céu. E é então que o sumo sacerdote rasga as vestes. Rasga as vestes com uma atitude de escândalo. Blasfêmia! Ele é réu de morte. E então começa a descrição da paixão. Os apóstolos tinham fugido, todos desapareceram, Jesus é entregue na mão dos inimigos, é condenado pelo sumo sacerdote, é condenado também por Pilatos. E o texto diz que ele ficou sozinho. No Evangelho de São Marcos se diz que estavam ali também algumas mulheres que olhavam de longe. Ou seja, nós temos na descrição do relato uma espécie de solidão que vai se desenhando. Uma solidão que começa pelo abandono de Judas, depois dos discípulos, depois pelas negações de Pedro, depois
pelos soldados, etc., até que ele é crucificado e no alto da cruz ele está sozinho e até as mulheres o olhavam de longe. E essa solidão chega a ser tão amarga que Jesus grita essas palavras do Salmo 22: meu Deus, por que me abandonaste? Veja um contraste entre isso e a oração de Jesus no horto, quando Jesus chama Deus de Abá, paizinho. Aqui ele não chama Deus de Abá, paizinho, mas de Deus. Porque na sua humanidade, ele sente, na sua sensibilidade, nas suas emoções, o abandono do próprio Deus. O abandono do pecado em si. Ele é a vítima da humanidade inteira. Ele é o Cordeiro. Ao longo desses domingos da Quaresma, nós fomos olhando facetas da identidade de Jesus. O vencedor do demônio. Jesus como o filho amado que deve ser escutado. Jesus como templo, Jesus como sacerdote, Jesus como cordeiro. Aqui, nós vemos Jesus como vítima de todos nós. Como nos consola entrar no sofrimento de Jesus crucificado. Saber que nós não estamos sozinhos. Perceber que Ele tomou todas as nossas dores, todos os nossos opróbrios, todas as nossas maldições, todas as nossas vexações, Ele assumiu tudo para si. E diante dessa cena, São Marcos descreve algo grandioso. Diz que quando o oficial do exército viu Jesus, como havia expirado, estando bem de frente dele, disse: na verdade, este homem era filho de Deus. É uma frase muito marcante. Ela como que é o ápice do Evangelho de São Marcos. De um lado, porque vejam, Filho de Deus era o título do imperador. O imperador era chamado de Filius Dei, filho de Deus. Portanto, o centurião romano, vendo Jesus como a vítima de todos nós, vendo-o como aquele que levou tudo sobre si, ele olha para aquele homem crucificado, coroado de espinhos, e diz: este aí é o Filho de Deus, não é o imperador de Roma, ele é o rei. Ou seja, quando Jesus entra triunfante em Jerusalém, os judeus gritam: bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas, rei de Israel. Mas na hora da vergonha, na hora da humilhação, na hora da morte, é um centurião romano que reconhece que Jesus é rei, que Jesus é Deus, que reconhece a sua soberania, a sua grandiosidade. Queridos irmãos, foi aí que nasceu a Santa Igreja Romana, aos pés da cruz. O centurião romano é a imagem daquele que creu, é a imagem de um império que genuflete diante do Senhor, do céu e da terra. O texto diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. É a mesma imagem que aparece, seja no batismo do Senhor, quando Jesus é batizado, segundo o Evangelho de São Marcos, os céus se rasgaram.
Do mesmo jeito, quando Jesus diz que é Deus, o sumo sacerdote rasga as suas vestes. E aqui, quando Jesus morre, o véu do templo se rasgou. É Deus que diz: eu atesto quem Ele é. Eu atesto que Ele é o meu filho. Eu atesto que Ele é meu. Eu aceitei o seu sacrifício. Ele entrou com o seu sangue no Santo dos Santos. O sacrifício de expiação foi cumprido. O cordeiro foi imolado. Ele de fato é o meu filho. Eu o reconheço como tal. O último detalhe que São Marcos comenta é que José de Arimateia, que era um membro responsável e respeitável do Sinédrio, cheio de coragem, foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Diz, cheio de coragem. São Marcos é o único que diz isso, que José de Arimateia teve que estar cheio de coragem. Esta é uma mensagem do evangelista para a igreja dos seus dias e de Deus para a igreja dos nossos dias. Coragem. Nós precisamos abraçar Cristo crucificado, assumir todas as provações que se nos aparecem, com serenidade, como filhos amados, que sabem que Deus é o seu paizinho, que Ele não nos abandona, que Ele atesta quem nós somos, justamente quando nós estamos mais perdidos. É Ele que faz com que, do lugar mais improvável, venha o reconhecimento de quem Ele é para nós. De fato, nós temos aqui a revelação suprema de quem é Jesus para São Marcos. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Rei. E nós precisamos ter a coragem de abraçá-lo, de assumir a sua cruz e de seguir adiante sem olhar para trás.